Olá, professora, tudo bem? Eu me chamo Ed Carlos, estou fazendo grupo junto com José Adailson e Suélio Costa para responder a primeira avaliação de Direito Agrário, que é ministrada pela senhora, certo? Então, eu estou gravando esse vídeo para responder a questão 3, certo? Que a senhora nos pede para fazer análise do conceito do imóvel rural no seio do contexto temático usa capião agrária, usando como base comparativa as normativas agrárias vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, explicando as divergências e divergências, certo? Então, em resposta, eu inicio agora. No contexto do Instituto da Uso Capião Agrário no ordenamento jurídico brasileiro, é importante compreender o conceito do imóvel rural. O imóvel rural é definido pelo Estatuto da Terra, Lei número 4.504 de 64. Essa lei foi promulgada na época da ditadura, né? E ela define a propriedade rural como a que se destina à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial. São considerados imóveis rurais aqueles que são utilizados para atividades agrícolas, pecuárias ou outras atividades relacionadas à produção no campo. No âmbito da uso capião agrária, a legislação brasileira prevê a possibilidade de aquisição da propriedade de imóvel rural por meio da posse prolongada e ininterrupta, desde que preenchidos determinados requisitos legais. Entre esses requisitos destacam-se a posse mansa e pacífica por um determinado período de tempo, a utilização do imóvel para fins de moradia ou atividade produtiva, a função social, além do cumprimento de outras condições estabelecidas em lei. A uso capião agrária é regida principalmente pela Lei número 8.629 de 93 e pela Lei número 13.465 de 2017, que estabelecem os procedimentos e requisitos para a sua aplicação, visando garantir o acesso à terra para trabalhadores rurais sem propriedade formal. Portanto, dentro do contexto da uso capião agrária, o imóvel rural é aquele que se enquadra na definição estabelecida pelo Estatuto da Terra e que pode ser objeto da aquisição, de aquisição pela via da uso capião, desde que observados os requisitos legais específicos para a modalidade de aquisição de propriedade. Também são relevantes e poderão ser mencionados algumas normas, que dialogam com a Lei 4.504 de 64, e essas normas são, por exemplo, o decreto 55.891 de 65. Esse decreto ele regulamenta alguns pontos do Estatuto da Terra, trazendo base para a reforma agrária e para a política agrícola, além de regras de determinação do módulo rural e zoneamento. Temos também a Lei 4.947 de 66, que fixa normas de direito agrário e dispõe sobre a organização e funcionamento do IBRA, atual INCRA, além de criar o CCIR. Tem o decreto 59.566, também do ano de 66, que regulamenta alguns pontos do Estatuto da Terra, notadamente quanto aos contratos agrícolas e o crédito rural. Temos também o decreto 59.428, também de 66, que regulamenta alguns pontos do Estatuto da Terra, especialmente quanto à colonização pública e particular, trazendo importantes previsões sobre desmembramento de imóvel rural. Aí temos a Lei 5.709 de 71, que regulamenta a aquisição de imóveis rurais, por estrangeiros. Temos a Lei 5.869 de 72, que cria o Sistema Nacional de Cadastro Rural, o SNCR. Temos o decreto 72.106, que regulamenta a lei anterior, a lei que eu acabara de citar. Ela é de 73.
E também trata do ITR, que é Imposto sobre a Propriedade Rural. Temos a Lei 8.171, do ano de 91, que dispõe sobre a Política Agrícola Nacional. Temos também a Lei 8.629, de 93, que regulamenta dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária. Temos a Lei 9.393, de 93, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. Temos a Lei 10.267, de 2001, que altera várias outras leis, né? No geral, prevê e exigir o georreferenciamento de imóvel rural. E temos também a Lei 12.651 de 2012, que estabelece o novo Código Florestal, criando o cadastro ambiental. Então, o imóvel rural conta com características bastante peculiares e demanda de seu proprietário um cuidado consideravelmente superior quando comparado ao bem urbano. Seja no que se refere à função social, intimamente relacionada a graus de utilização e eficiência, além de ser moldado por aspectos ambientais e laborais, sejam pelos infindáveis cadastros obrigatórios. Manter um imóvel rural não é tarefa fácil. O imóvel rural tem função precípua e extremamente relevante no abastecimento das cidades, na produção de commodities, seja para consumo interno, seja para exportação, e principalmente na conservação do meio ambiente. Mas, por outro lado, tampouco pode-se ignorar a realidade do Brasil, país de dimensões continentais que possui um elevado número de imóveis rurais que já não se apresentam nenhuma vocação agrária, seja por localização muito próxima à sede urbana, seja por características regionais de desenvolvimento. Então, parece nos fazer mais sentido no atual estágio do desenvolvimento tecnológico, né, e social, rever alguns conceitos tradicionais para se permitir, ainda que se possa, de forma restrita e controlada, a migração de algumas atividades consideradas urbanas para o meio rural. No mais, professor, é isso. Muito obrigado e até mais ver.